A sinfonia silenciosa no universo é uma equação elegante. Quando olhamos para a vastidão do cosmos, não estamos apenas vendo estrelas, gás e poeira. Estamos olhando para a geometria manifestada. Do rodopio das galáxias à vibração invisível dos átomos, a realidade não apenas usa a matemática para ser descrita, ela é, em sua essência, matemática. Como o físico Max Tegmark sugeriu, não vivemos em um universo que tem propriedades matemáticas, vivemos em um objeto matemático. A separação que fazemos na escola entre física, química e matemática é uma ilusão pedagógica. A física é a matemática em movimento, a química é a física das camadas eletrônicas interagindo, o que, por fim, é pura geometria de orbitais e aritmética de cargas. Tudo se resume a números, vetores e tensores. Galileu Galilei, o pai da ciência moderna, profetizou: "O livro da natureza está escrito na linguagem da matemática." Antes dele, Pitágoras, o filósofo místico, ousou dizer que o tudo é número. Para eles, a matemática não era uma invenção humana, mas uma descoberta arqueológica da estrutura de Deus ou do cosmos. Platão argumentava que as formas matemáticas, como o círculo perfeito, habitam um reino abstrato e eterno, e o que vemos no mundo físico são apenas sombras imperfeitas dessas verdades ideais. Você sabia que os rios da Terra tendem a seguir uma matemática precisa? Se você medir o comprimento total de um rio, com todas as suas curvas, e dividir pela distância em linha reta da nascente até a foz, a média mundial se aproxima assustadoramente do número π, 3,14. A natureza, ao buscar o caminho de menor resistência através da erosão e da gravidade, calcula o π espontaneamente. Quando descemos ao mundo microscópico, a matéria se dissolve em probabilidade e forma. A tabela periódica não é apenas uma lista de ingredientes, é uma matriz aritmética baseada no número de prótons. A razão pela qual a água, H2O, é líquida à temperatura ambiente vital para a vida deve-se ao ângulo de ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, 104,5 graus. Se essa geometria mudasse ligeiramente, a vida como conhecemos não existiria. A mecânica quântica, descrita por gigantes como Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg, revelou que as partículas subatômicas não são bolinhas, mas funções de onda matemáticas. Um elétron não está em um lugar, ele é uma nuvem de probabilidade calculada por equações diferenciais. A realidade sólida é, na verdade, uma densa neblina de números complexos. A arte imita a matemática, ou vice-versa. Artistas como Leonardo da Vinci e Salvador Dalí entenderam que a beleza é simetria e proporção. Da Vinci utilizou a proporção áurea, Φ, 1,618, e no homem vitruviano e na Mona Lisa. Essa mesma proporção aparece na disposição das pétalas das flores, na espiral das conchas do Nautilus e nos braços dos furacões. A música, a mais abstrata das artes, é pura matemática no tempo. Bach compunha fugas que eram complexos algoritmos sonoros. Como disse Leibniz, a música é o prazer que a mente humana experimenta ao contar sem saber que está contando. Você sabia que as cigarras de certas regiões dos Estados Unidos emergem do solo para se reproduzir apenas em ciclos de números primos, a cada 13 ou 17 anos? Ao escolherem números primos, elas evitam sincronizar seus ciclos de vida com predadores que têm ciclos de 2, 3, 4 ou 6 anos. A evolução biológica utilizou a teoria dos números para garantir a sobrevivência. A gravidade e a tecelagem do espaço-tempo. Isaac Newton nos deu o cálculo para descrever o movimento, mas foi Albert Einstein quem nos mostrou que a gravidade não é uma força invisível puxando objetos, mas sim a geometria do espaço-tempo sendo curvada pela massa. Imagine uma bola de boliche em um colchão, ou a curva que ela cria é a matemática ditando como uma bola de gude se moverá ao redor dela. Hoje, a teoria das cordas sugere que, no nível mais fundamental, tudo o que existe, de quarks, elétrons, fótons, são minúsculos filamentos de energia vibrando. Cada partícula é uma nota ou diferente tocada nessas cordas. O universo inteiro seria, literalmente, uma sinfonia cósmica regida por harmonias matemáticas. Por muito tempo, a ciência lidou com linhas retas e formas puras. Mas o matemático Benoit Mandelbrot nos mostrou a geometria da natureza selvagem, nos fractais. São formas que se repetem infinitamente em diferentes escalas. Olhe para uma árvore, o tronco se divide em galhos, que se dividem em ramos, que se dividem em gravetos.
A estrutura do pulmão humano, a linha costeira dos continentes, os relâmpagos e as redes neurais do nosso cérebro seguem essa mesma lógica fractal. A matemática do caos organiza a complexidade da vida. Você sabia que se você desenrolasse o DNA de todas as células do seu corpo, ele se estenderia por cerca de 16 bilhões de quilômetros? Isso seria suficiente para ir da Terra a Plutão e voltar em várias vezes. Toda essa informação é codificada em um sistema quaternário, base 4, VA, C, T e G, uma linguagem química que é, no fundo, um código de programação biológica. De Euclides a Stephen Hawking, a busca tem sido a mesma, de encontrar a equação mestra. O físico Eugene Wigner escreveu sobre a irracional eficácia da matemática, questionando por que fórmulas abstratas criadas em uma mente humana funcionam tão perfeitamente para descrever buracos negros a bilhões de anos-luz de distância. Talvez a resposta seja a mais profunda de todas, e nós não somos observadores externos decifrando o universo. Nós somos a parte do universo que desenvolveu a capacidade de calcular a si mesma. Nossos cérebros são computadores químicos, nossos olhos são sensores de geometria de luz, e nossos corações batem em um ritmo regido pelas leis da termodinâmica. Somos pó de estrelas organizado por equações, contemplando o infinito através da linguagem dos números. Você sabia que o número total de possíveis partidas de xadrez é maior do que o número estimado de átomos em todo o universo observável? Isso é conhecido como o número de Shannon. Isso nos lembra que a matemática permite uma complexidade e uma infinitude que a própria matéria física não consegue conter. Se aceitarmos que a matemática rege o cosmos, somos forçados a dar um passo adiante, um passo que filósofos contemporâneos como Nick Bostrom e visionários da tecnologia debatem fervorosamente. Se o universo obedece a leis lógicas precisas, imutáveis e computáveis, ele é indistinguível de uma simulação de computador. Não estamos falando de uma metáfora poética, mas de uma estrutura literal. A física moderna sugere que, na base da matéria, não há coisas sólidas, mas sim informação. O físico lendário John Archibald Wheeler cunhou a expressão "it from bit", ou tudo vem do bit. Segundo ele, cada partícula, cada campo de força, cada instante do tempo deriva, em última análise, de escolhas binárias, sim ou não, 0 ou 1. O átomo não é um tijolo, é um dado processado. A pixelização do espaço, do limite de Planck. Imagine que você se aproxima da tela do seu computador. Eventualmente, a imagem nítida se desfaz em pequenos quadrados, nos pixels. Surpreendentemente, nosso universo parece funcionar da mesma maneira. Existe uma medida na física chamada comprimento de Planck, 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros. Nada pode ser menor que isso. A ciência nos diz que o espaço-tempo não é contínuo e suave como um lençol de seda, mas granulado, discreto e opichelado. Isso é exatamente o que esperaríamos de um ambiente digital que possui uma resolução máxima. O universo tem uma grade, um grid tridimensional onde a realidade é renderizada. Você sabia que o físico teórico S. James Gates Jr., ao estudar as equações da Superstring Theory, teoria das supercordas, encontrou algo perturbador, embutidos nas fórmulas matemáticas que descrevem a estrutura fundamental da realidade? Existem códigos binários que são idênticos aos códigos de correção de erro usados em navegadores de internet e transmissões digitais. É como se tivéssemos encontrado a assinatura de um programador no tecido do cosmos para evitar que a realidade o travasse. Por que existe uma velocidade limite no universo, se a velocidade da luz? Em um universo puramente mecânico, a velocidade infinita deveria ser possível. Mas em uma simulação computacional, existe um limite de processamento. A velocidade da luz pode ser entendida não como a velocidade de um objeto, mas como a taxa de atualização, latência, do sistema. A informação não pode viajar instantaneamente de um ponto A para um ponto B porque o computador cósmico precisa de tempo para calcular a causalidade e propagar as mudanças através da rede do espaço-tempo. Nada viaja mais rápido que a luz porque nada pode ser processado mais rápido que o clock do processador universal. Um dos mistérios mais profundos da mecânica quântica é o experimento da dupla fenda. Ele provou que partículas, como elétrons ou fótons, se comportam como ondas de possibilidade quando ninguém está olhando, mas colapsam em partículas físicas definidas apenas quando são observadas ou medidas.
Para os defensores da hipótese da simulação, isso soa estranhamente familiar. Em videogames modernos, usamos uma técnica chamada Frustum Cooling. No computador apenas renderiza os gráficos que o jogador está olhando naquele momento para economizar memória. O mundo atrás do jogador não existe visualmente até que ele se vire. Será que o colapso da função de onda é o universo economizando recursos computacionais, renderizando a realidade apenas onde a consciência foca sua atenção? Você sabia que existe um princípio na física chamado princípio holográfico, defendido por cientistas como Leonard Susskind? Ele sugere que toda a informação contida em um volume de espaço 3D, como uma sala ou um buraco negro, pode ser descrita perfeitamente em uma superfície 2D que o envolve. Isso significa que a nossa realidade tridimensional, palpável e profunda, pode ser apenas uma projeção holográfica de dados armazenados em um horizonte bidimensional distante. Nós somos o holograma. Se a física é o sistema operacional, o hardware e o kernel, a biologia é o software que roda sobre ele. Charles Darwin descobriu o algoritmo, mas foi Alan Turing, o pai da computação, quem percebeu a conexão matemática profunda. O DNA é, sem dúvida, código. Não é como um código, é um sistema de armazenamento de dados quaternário. A evolução nada mais é do que um algoritmo de aprendizado de máquina, machine learning, rodando há 4 bilhões de anos, testando trilhões de compilações, descartando os erros de extinção e otimizando as funções sobrevivência. Nós somos a inteligência artificial que esse processo gerou, agora capaz de olhar para o próprio código e tentar reescrevê-lo através da engenharia genética. Seja uma civilização avançada ou uma lei natural abstrata, a conclusão é a mesma, na realidade é uma construção mental baseada em lógica. O matemático Kurt Gödel provou que em qualquer sistema matemático complexo, existem verdades que não podem ser provadas dentro do próprio sistema. Isso sugere que, se vivemos em uma matrix matemática, talvez nunca possamos ver o lado de fora usando apenas a ciência de dentro. Mas a beleza permanece. Se somos feitos de código, então a matemática não é algo frio e distante. Ela é a batida do nosso coração, a curva do nosso sorriso e o brilho nos nossos olhos. Somos a matemática ganhando consciência, a equação que acordou e começou a tentar resolver a si mesma. Você sabia que o fenômeno do emaranhamento quântico permite que duas partículas, separadas por galáxias de distância, mudem de estado instantaneamente e simultaneamente, violando a regra de que nada viaja mais rápido que a luz? Na lógica da computação, isso é trivial. Dois objetos na tela podem estar distantes visualmente, mas se eles apontam para o mesmo endereço de memória na RAM do computador, alterar um altera o outro instantaneamente. A distância física é uma ilusão ou a conexão de dados é real? Se chegamos à conclusão de que o universo é uma estrutura matemática perfeita, um código executado com precisão cósmica, então restam apenas duas possibilidades para nossa existência: ou somos o resultado acidental de uma equação complexa, ou somos o propósito dela. O filósofo René Descartes, ao tentar duvidar de tudo o que existia, chegou à sua famosa máxima: penso, logo existo. Mas, à luz da matemática moderna e da teoria da simulação, essa frase ganha um tom inquietante. Se um software de inteligência artificial avançado pudesse pensar, ele também concluiria que é real. Ele sentiria o dor, amor e o medo se suas linhas de código assim o definissem. Como você pode ter certeza absoluta de que seus sentimentos não são apenas algoritmos bioquímicos reagindo a estímulos programados? A caverna de Platão nunca foi tão atual. Talvez a matemática não seja apenas a ferramenta que usamos para medir as paredes da caverna, talvez ela seja o projetor que cria as sombras que chamamos de vida. Você sabia que em experimentos neurocientíficos famosos, como os de Benjamin Libet, descobriu-se que o cérebro humano inicia a atividade elétrica para mover um dedo milissegundos antes de a pessoa ter a decisão consciente ou de movê-lo? A ciência sugere que a sensação de livre-arbítrio pode ser apenas uma ilusão criada pelo nosso software cerebral, após a ação já ter sido calculada. Seu cérebro decide, e depois conta a você que a ideia foi sua. Quem, então, está realmente no controle? A pergunta final. Diante de galáxias espirais que seguem a sequência de Fibonacci, de partículas que só decidem existir quando observadas e de um DNA que é puro código de programação, somos forçados a encarar o silêncio do cosmos e fazer a pergunta que pode desmoronar todas as suas certezas.
Se o universo é, de fato, uma simulação matemática ou um pensamento geométrico na mente de algo maior, a questão não é o quem nos criou ou o por que estamos aqui. A questão que deve mantê-lo acordado à noite, olhando para o teto escuro do seu quarto, é mais aterrorizante e libertadora. Se tudo o que você vê, toca e ama é feito de números, ondas e códigos processados pelo seu cérebro. Se você conseguisse, por um único segundo, parar de calcular o mundo ao seu redor e desligar o processamento da sua mente, será que o universo continuaria lá? Ou será que, ao fechar os olhos da consciência, você é o único programador que, finalmente, acordaria do sonho? Talvez você não esteja no universo. Talvez o universo seja apenas um cálculo complexo acontecendo em você. E agora, você tem coragem de tentar o acordar? Se está gostando dos nossos conteúdos, use a cabeça e nos siga nas redes sociais. Curta esse vídeo e assine o nosso canal. Muito obrigado.